Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 18 de setembro, nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? Disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. Ambos estes brigaram no campo. Não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam ao meu marido nome, nem resto sobre a terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei de Yahvé teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e destruam meu filho. Então disse ele: Vive Yahvé, que não há de cair no chão um dos cabelos de teu filho. Então disse-lhe a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E ela disse: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, ficou como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e Yahvé teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém.
E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim, Absalão ficou 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou-os ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, tem cevada nele, ide, ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vinde Jesur, melhor me fora ficar ainda por lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim culpa alguma, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão, seu filho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quantos cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo mostraste estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez agravo, nem por causa do que sofreu o agravo,
mas para que o nosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Ezequiel, capítulo de número 21. E veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel: assim diz Yahvé: eis que sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, Yahvé, tirei a espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira. Suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Será que, quando eles te disserem, por que suspiras tu? Dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará. E todos os joelhos se desfarão em água, e eis que vem, e se realizarão, porque diz Yahvé, o Senhor Yahvé. Veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz Yahvé, a espada está afiada e também alçacalada. Para matar está afiada, para reluzir está assacalada. Alegrar-nos-emos, pois, a vara do meu filho é que despreza todo madeiro. Foi dada para assacalar, para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo e contra todos os príncipes de Israel. Espantos terão o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma prova, que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Yahvé. Tu, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessadores, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos, uma com a outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, Yahvé, falei. E veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-os na estrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações.
aguçará suas flechas, consultará os seus terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os aríates, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os aríates contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles. Mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Yahvé: tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetize e dize: assim diz o Senhor Yahvé, acerca dos filhos de Amon e acerca do seu desprezo, dize, pois, a espada está desembainhada, assacalada para matança, para consumir, para reluzir, entretanto que te vem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, e o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, Yahvé, o disse. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 2 de Samuel, que mais uma vez Davi precisou ouvir uma história da boca de outra pessoa, precisou ouvir como se fosse um conto, uma parábola, para conseguir avaliar a sua própria situação, sua própria conduta, né? Através da história que a mulher contou, ele pôde entender a situação de Absalão, mandou trazer ele de volta, porém, o seu orgulho permaneceu, né? Ele não quis ter uma conversa com esse filho. Conversa essa que já deveria ter sido tida desde a época em que ele forçou sua meia-irmã. Desde então, certamente, muitas coisas poderiam ter sido evitadas, mas o rei não quis conversar com esse filho. Então, nós precisamos aprender que para os bons relacionamentos, para tudo o que nós temos de acontecimentos em família, sejam eles bons ou ruins, é necessário sempre uma conversa franca e direta. Ela pode resolver muitas coisas. Mas quando a gente está do lado de dentro do problema, a nossa vista fica embaçada porque está olhando muito de pertinho, né? Quando a gente olha alguma coisa muito de perto, embaça. Então, no caso de Davi, ele só consegue ver bem as situações que se passam na sua própria vida quando ele tem um olhar de fora. A gente precisa exercitar isso. Se afastar um pouquinho da circunstância para olhar com mais clareza, para que os nossos olhos sejam iluminados, abertos. E em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele traz um ensino precioso, que muitas vezes, quando o nosso pecado é confrontado, nós sentimos uma tristeza que foi causada por essa ação de Deus, de nos mostrar o nosso erro. E é essa tristeza que pode ser uma ferramenta para que Deus nos leve ao caminho do arrependimento. Então, nem toda tristeza é perversa. Essa tristeza que nós sentimos ao confrontar os nossos erros, ela nos permite caminhar para o arrependimento.
Nós precisamos aprender a discernir estas coisas para não perder as oportunidades que Deus quer nos dar de trabalhar em nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós clamamos a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a ter um entendimento das circunstâncias que vivemos. Ajuda-nos, Pai, a avaliar com a clareza do Senhor, com a elucidação do Teu Santo Espírito, que nos instrui em todas as coisas, de como é que nós devemos viver a nossa vida, nos portar com as pessoas que amamos, como é que nós devemos edificar a nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, ilumina-nos, ó Pai, precisamos muito de Ti, precisamos da Tua sabedoria, do conhecimento que vem do alto, que nós possamos, Pai, trilhar caminhos melhores e de paz e de harmonia, guiados sempre pela Tua boa mão. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!